Cara, eu tenho feito um esforço imenso para não me entregar ao pessimismo, mas também não dá para tapar o sol com a peneira. Os sinais são os piores possíveis. O Arthur Lira fez questão de não ir. Nem o Pachecozinho teve coragem de se mostrar como o que ele é, depois das patadas todas dirigidas aí contra o Congresso. Até o Paulo Gonet boicotou. O Brasil, como desde a posse do Lula, né? O Brasil, como desde sempre, virou de costas para mais esse assinte. Canalha, gente, com ou sem farda, tem em qualquer esquina. E militar, enquanto instituição, não tem vontade própria, obedece ordens, de comandante supremo em especial. Por isso, elas estavam lá na comemoração da infâmia do Lula. Desses militares, a gente vai saber quem é, a gente só vai saber quem é pelo tempo que eles durarem no posto. O fato é que, outra vez, gente, a Praça dos Três Poderes era o retrato da realidade que não aparece no jornal. O divórcio do país real, do país oficial, é cada vez mais gráfico, é cada vez mais um padrão. O lado bom é a gente saber que o país real não está podre como o oficial. Mas o fato desse repúdio não produzir mais consequência do que essas fotografias da solidão do Lula é um péssimo presságio. A ditadura já confia plenamente na sua força. Ela não evita mais expor a sua própria impopularidade. O Lula assumiu de vez um papel. Ele se libertou completamente da realidade. Ele mente olimpicamente na cara da verdade. Ele vive numa realidade narrada e não mais na realidade física. Boicotado por todos os representantes eleitos do povo brasileiro, o empenho do Lula pela presença dos militares nessa comemoração da infâmia sinaliza que ele sabe perfeitamente que os intocáveis lá do Faquin, nos morros cariocas, não bastam. Que ele entende claramente que, corrigindo aquele erro tantas vezes apontado pelo Zé Dirceu e botando dessa vez as Forças Armadas sob rédea, ele pode ficar eternamente no poder sem voto, recitando narrativas sem precisar de plateia e tratando a democracia como a escrava sexual a quem o fiel marido da ditadura sempre promete casamento, mas nunca cumpre. Gente, foi um lapso freudiano perfeito essa imagem que ele criou para fechar aquele discurso milimetricamente pautado pelo acuse os outros do que você faz, chame os outros do que você é. Cara, o judiciário foi revogado inteiro com a descondenação. Os velhinhos que sobraram aí estão sob suborno. É aproveitar enquanto durar. A advocacia está acovardada, vai morrendo pela boca. Quem ousar abrir a boca não ganha mais causa nenhuma. No Supremo, então, desde o 8 de janeiro, é proibida a entrada de advogado. Reclamações nem com o bispo. Defesa de réu só pelo correio. Chega de conversa, agora só vale patrocínio. E o Congresso também, gente, é problema superado. Está na bica de ser desmonetizado. Nem suborno eles não honram mais. Com a reforma tributária no bolso, o Flávio Dino deu o calote. E a velha imprensa, como sempre, aplaudiu de pé. Por que parar, então? Agora é guerra, né? Ou dá ou cana. É isso que está valendo para o Congresso. E ontem foi a pá de cal. Quem esse Zuckerberg pensa que ele é para suspender a censura na plataforma dele? O grito já nem veio do Alexandre de Moraes em primeira mão. A velha imprensa gritou antes por ele, e mais alto, né? E então, em menos de 24 horas, está aí. Seus gritos mais o meu rugido. Agora é guerra!
Fora a confissão implícita de que esse negócio de checador de fato é mais uma das mentiras que a imprensa velha abraça e esconde. Checador de fato são os Alexandres de Moraes do mundo, né? Que fique bem claro para o Brasil e para o mundo. Se ousar dar voz para quem eu mandar calar, eu fecho a internet nessa merda desse país inteiro. Cara, acabou a vergonha na cara. O Maduro sequestra cunhados, né, cerca a casa das mães dos seus adversários, prende, tortura e assassina, mas o Lula não desce do muro, né? Mandou lá uma interposta pessoa, mas em nome do Brasil, né? E só não foi ele em carne e osso para essa posse, porque fora o coágulo, né? Ele ainda acha que deve respeito ao público externo, não ao público interno. E por que não, porra? Só porque o Maduro fez uma eleição sem papel? Só porque ele prende e arrebenta quem contesta a eleição sem papel? Qual é a diferença? Afinal, o Alexandre de Moraes, que como todo mundo à volta dele, não dá um passo que não tenha o aval pessoal do seu Luiz Inácio Lula da Silva, né? Ele não é esse cara que põe aqueles seus cachorros mais sarmentos, né, para invadir casas de família na madrugada e bulinar as filhas menores dos seus perseguidos na frente das mães delas, enquanto ameaça as duas de prisão. E esse nosso governo sem voto de papel não é aquele que acusa pais de abuso de menores quando as suas filhas organizam vaquinhas na internet para tentar sobreviver ao cerco do Carrasco? Esse governo não é aquele que, para produzir terror que satisfaça a personalidade doente do Alexandre de Moraes, exige que as suas desmonetizações sejam letais? Não é aquele que quer ver com corpinho de campo de concentração as famílias inteiras de cada perseguido político? Gente, nem esse grau de banditismo faz a imprensa escrota recuar. Vocês me desculpem o termo, mas nenhum outro cabe. A imprensa escrota compra toda e qualquer infâmia que venha dessa gente e faz questão de ser mais infame que os autores dessas infâmias. Ela amplifica as ameaças deles para os 220 milhões de brasileiros e pede mais. Sublinha a cada passo que pecado mortal contra o dogma que ela segue não tem ato de contrição que salve. Falou mal de Sua Excelência, chamou ladrão de ladrão, cobrou o devido processo legal, exigiu eleições honestas, pintou estátua com batom, soltou fogos perto do prédio do qual emana todo o poder, virou golpista, né? E é morte certa. Sem anistia, sem anistia. Até quando, gente, essa imprensa vai fingir que esse dólar é só a tapeaçãozinha do Fernando Haddad e não a descoberta do Lula real pela parcela da humanidade que vive fora do Brasil e fora das redações? Cara, o mercado, o Brasil que vive do trabalho, tem que entender quem é o inimigo dele e mover uma guerra de extinção contra esse inimigo. A imprensa escrota autorizou, aplaudiu, convidou e praticamente exigiu a festa da infâmia, né? E antes dela, a prisão de inocentes, o fim do devido processo, o ataque frontal ao Congresso e a guerra de extinção contra as redes sociais e a liberdade de expressão, sem as quais qualquer eleição passa a ser necessariamente um mero exercício venezuelano. É ela, gente, que abre o espaço onde o inimigo está se instalando.